Fala galera, está começando o Clubecast, que é o podcast oficial do Clube Empreendedorismo. E no programa de hoje a gente vai bater um papo muito massa, que a gente vai falar de como construir uma cultura forte, né? Inclusive saber o que é uma cultura, né? Por onde é que começa essa cultura. É verdade. E o cara que a gente vai entrevistar, galera, a gente foi conhecer lá a empresa e eu fiquei fascinado. É por isso que, inclusive, o tema é esse. Foi que tu achou aí, quando a gente foi lá O visitar? espaço é sensacional e a primeira vez que eu me conectei com ele, ele já falou sobre isso, sobre cultura, o que ele estava fazendo para engajar o time dele, para deixar... Hoje a empresa tem mais de 100 colaboradores, né? 250. Mais de 200 Mais, colaboradores. né? Então, realmente manter esse time engajado aí com a cultura forte, deve ter os desafios e a gente vai aprender isso aí hoje. E pessoal, fazendo até a introdução aqui rápido, galera, o convidado dessa vez, ele fundou a empresa, olha só, que foi vendida para a RD State, viu? Legal. Que fascinante, cara. E ele, né, o Arthur Frota, é CEO e fundador da Talos, que nada mais, nada menos é a maior startup do Ceará. Isso. Eu vi essa informação, viu? Com presença, ó, outra coisa que eu fiquei impressionado em todos os estados do Brasil. Top. E recebeu vários prêmios, recentemente, inclusive de empreendedor do ano, em 2023. Então, cara, primeiramente, parabenizar aí pelo sucesso do empreendimento. Muito obrigado por vir aqui participar do Clubecast, né? Inclusive, tenho aqui o presente para você. Obrigado. A gente sempre dá aqui para os nossos convidados. E seja muito bem-vindo aqui para esse Obrigado. papo, para a gente poder falar aqui de empreendedorismo, né, de negócio. E, antes de mais nada, Arthur, eu queria entender um pouco do porquê o nome Talos, né, da tua história de empreendedor, por onde começou, como foi tudo isso. Eu bati, inclusive, um papo com o teu sócio, CFO, que é o grande Edu, foi muito massa. Então, foi um mini podcast. Cara, excelente pergunta, começar com isso. Primeiro, é dizer que é um prazer, né? É um prazer estar aqui com vocês. Aceitei logo o convite do podcast, porque, de fato, está alinhado com o meu propósito de vida, né? Que é de impactar pessoas. E criar conteúdo, né? Ajudar o empreendedor a ter aquele hack, aquele insight para poder crescer o seu negócio e gerar mais emprego, impactar mais negócio, está dentro realmente daquilo que me move todos os dias, que eu acordo todos os dias para fazer a diferença ali no mundo, impactar de fato ali pessoas. E a Talos é isso. A Talos é uma história aí de paixão, né? Eu acho que todo empreendedor é apaixonado ali pela sua criação. Então é uma história de paixão que tem o intuito de ajudar pequenas e médias empresas a crescer dentro do digital. Então somos a maior plataforma hoje de atendimento digital do país. E a gente ajuda as empresas no relacionamento digital. E quando eu falo de relacionamento digital, eu estou falando de quê? Da base de qualquer negócio. Todo negócio é baseado em relacionamento. Então, você precisa engajar as pessoas, fazer marketing, atingir uma audiência, vender, mas tudo é relacionamento. Pós-venda é relacionamento, então a empresa toda é baseada em relacionamento. E a Talos, ela organiza, estrutura, centraliza esse relacionamento e você consegue montar toda a tua esteira de relacionamento digital. E partindo disso, que a gente é a base, sustenta, conecta, talo vem de caule. E o caule é o que para uma planta? Caule é a base, conecta, sustenta, então a gente é isso para as empresas. Sério que é isso? Mas esse é o assim, significado. Esse é o significado real? Esse é o significado Porque real. para mim, talos vinha de estalo, sei lá. Então se você tiver errou um aí. estalo ali. Já ouvi essa definição, mas não, nos talos não é isso. Gostei mais dessa definição, inclusive. Vem de talo, caule, sim. isso. É porque, como assim, inspirado por que eu entrei nas startups, né? No meio de startups. Inspirado na história de Steve Jobs, Bill Gates, né? Eu gostei, sempre me inspirei muito no Steve Jobs pela parte de produto, né? De criação, de inovação, de marketing, de brand, né? De marca que ele criou com a Apple. E eu queria criar uma marca que ela tivesse um significado por trás, né? Eu até fiz um pouco me inspirando ali na Apple, pensar em uma... Porque eu não queria fazer uma empresa Zap alguma coisa, entendeu? Sim. Eu queria fazer uma empresa que fosse, de fato, além disso, né? E não fosse só uma definição, ela pudesse ter uma coisa mais ampla, né, ali no significado. E eu modelei a Talos com o intuito de ser uma empresa grande. Sempre até em comum para os empresários, talvez cearenses, vamos trazer aqui para o Ceará, que a gente é da nossa região, talvez em comum ali para o empresário já pensar uma empresa nacional. E desde o Day One, que eu fundei a Talos, que eu tive um insight, sempre foi com o intuito de ser a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. Então, eu sempre coloquei um projeto nacional, nunca coloquei um projeto regional e nunca coloquei barreiras para onde a Talos estaria. É por isso que eu sempre pensei como posicionar ela de uma forma ampla. E na minha leitura, o nome Talos era uma empresa que tivesse uma rampa aí para criar algo amplo, entendeu? E ser uma empresa ali uma empresa grande. Legal. E assim, até conhecendo um pouco da tua história, como é que tu teve essa base empreendedora? Vem de família? Qual é a influência que tu teve aí para tu começar realmente a querer empreender? Porque eu vejo que você realmente tem
esse sangue, né, de empreendedor De criar e tal, coisas. de criar coisas. Sabe por que eu gosto de uma definição de empreendedor? Porque o empreendedor, o que é um empreendedor? O empreendedor é um cara criativo, é um cara que cria soluções para problemas, entendeu? Então é um cara muito resolutivo e criativo. Ele não tem desculpas, ele encontra soluções no meio de problemas. E eu sou um cara muito resolutivo, eu sou esse cara muito resolutivo de fato, e um cara muito otimista, né? Um cara que sempre olha o lado bom das coisas. E quando eu olho a minha família, a minha estrutura familiar, a minha base, enfim, eu sou um filho de pai separado, como a maioria, talvez, muitos brasileiros têm essa estrutura familiar que não é muito bem consolidada, muito bem estruturada. E sou filho de pais ali de classe média baixa, entendeu? Nunca passei fome, nunca tive problema com alimentação, enfim, mas era aquela criação regrada, que inclusive eu estudei grande parte da minha vida em escola pública, então tinha acesso à educação, uma educação pública, tinha acesso à saúde, uma saúde pública, então tinha, assim, e tinha comida na mesa, podia estudar, lógico que isso aí já é um privilégio, porque tem muitas crianças no Brasil que não têm a oportunidade de estudar porque precisam trabalhar, então esse ponto não, eu podia estudar, tinha minha mãe que trabalhava, trazia o sustento para casa, enfim, mas algo muito regrado, né? Minha mãe, a gente morava de casa alugada, então era uma coisa muito regrada mesmo ali, então eu venho de uma família tradicionalmente de empresários com posses ali, principalmente com a separação, sentiu muito ali a estrutura familiar. Antes da separação a gente até vivia um pouco melhor, mas na separação depois sentiu muito porque minha mãe nem tinha uma profissão, ela precisou aprender algo, então ela foi ser vendedora em loja de imóveis, então assim, ela foi aprender uma profissão para poder sustentar a gente, então deu uns passos para trás para poder dar outros para frente para conseguir reconstruir a vida, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito otimista e eu sempre tive sonhos grandes. Então eu sempre me inspirei em histórias de empreendedores e via que pessoas que construíram coisas do nada e me inspirava a construir também, certo? Sobre ter empreendedores na família, tem alguns empreendedores na família, mas comerciantes, de pessoas que tinham comércios, enfim, ali, tios, entendeu? Avós, né? Que sempre foram empreendedores para conseguir ali o sustento. Aquele mas mais padrão, né? De revenda. Aquele padrão de ter seu comércio mercantil, um depósito, mas não histórias ali de grandes empresários ali na família, entendeu? Que construíram grandes empresas ali. Mas o que foi que eu fiz, né? Qual foi a minha virada de chave? Porque o meu insight ali, né? Eu realmente sempre tive esse perfil. Sempre fui um cara confiante, eu nunca fui um cara vitimista, eu nunca fui um cara que olhava só os problemas e ia me desmotivar e ia querer ser vítima da sociedade. Nunca me posicionei assim, embora que tinha inúmeras coisas para falar que, eu não fiz isso, tem aquilo, tal, para chamar atenção. Não, sempre olhei o lado positivo, sempre mostrei muita confiança. E eu sempre olhei e acreditei muito ali na questão do poder do trabalho duro, certo? Cara, se uma pessoa tem uma grande empresa, eu posso também. Eu não preciso começar grande, eu não consigo começar grande como ele começou, mas eu posso começar pequeno e pensar grande e trabalhar como grande e conseguir prosperar e conseguir crescer. Então eu sempre tive muito esse drive dentro de mim e fui buscar referências. Como eu não tinha referências dentro de casa, fui buscar referências fora. Inúmeras referências fora, de grandes empresários brasileiros, de grandes empresários de fora também, de outros países, e a partir disso eu fui modelando esse Arthur empreendedor, protagonista, esse Arthur inovador, a partir dessas referências que eu fui colocando para minha vida, embora que eu não via isso dentro de casa, mas eu buscava essa referência fora, e isso me ajudou também na minha formação de caráter, de homem, entendeu? Sempre fui um cara religioso, né, cristão, então assim, nessa minha base, com base nisso, eu sempre uni os meus princípios com os espelhos que eu tinha ali de empresários, enfim. Então, fui buscando esse mindset. E qual é a tua formação mesmo? Sou de TI, sou um cara de TI. Embora que hoje o pessoal vê, né, o Arthur e vê o Arthur como vendedor, um cara de vendas, comercial e tal. Se tu não falasse, eu pensei que tu era formado em marketing. Marketing e tal. Só que a minha cabeça é de programador. Minha cabeça é de um cara técnico, entendeu? Só que, assim, eu sempre tive uma habilidade também com a comunicação. Eu sempre fui comunicativo, não que eu sou uma pessoa que eu vou sair falando tudo, né? Extremamente extrovertido, como tem pessoas que estão assim.
mas eu sou uma pessoa comunicativa, que me comunico bem e tal. Me destaquei na TI por conta de ser comunicativo na empresa que eu passei antes de fundar a Talos. Eu já era um cara comunicativo, então na TI você já se destaca por ser comunicativo, então sempre tive isso dentro de mim. Então acho que eu sempre fui um pouco vendedor, mas eu tive a minha base em tecnologia. E foi muito bom essas duas coisas, por que eu migrei para a parte de marketing e vendas e hoje eu me considero um especialista em marketing e vendas, porque de fato sou, né? A plataforma que eu criei foi para ajudar e potencializar marketing e vendas. Sim. Então, assim, eu sempre fui um cara de produto, fiz o produto da Talos. Os meus primeiros programadores eram meus alunos, que eu fui professor também na Escola Técnica de Maracanaú, na Escola Técnica Particular lá em Maracanaú. E meus alunos lá que queriam aprender a programar eram meus primeiros que eu recrutava. Minha família é de lá, de Maracanaú. A Talos nasceu lá, então? Nasceu em Maracanaú. Inclusive, eu brinco que a Talos sempre foi a maior de tudo. Ela sempre foi ela começou em Maracanaú, já era a maior startup de Maracanaú. Veio para Fortaleza e se tornou a maior. Viu? Então, sempre foi se posicionando como a maior. Mas a Talos já foi o teu primeiro empreendimento? Não, meu primeiro empreendimento foi uma agência quando eu tinha 19 anos de idade. Inclusive, o Eduardo, que você conheceu, ele foi meu sócio nessa agência. Eu conheci ele lá na agência. Tinham 19 para 20 anos de idade. Assim, empreendimentos, empreendedorismo, o empreendedor ele sempre tem mil e uma coisas que ele procura, né? Eu já vendi bolo, essa é uma história legal. Com 10 anos de idade eu tinha ganhado um videogame do meu pai, no tempo que minha mãe era casada com meu pai, tinha ganhado um videogame com meu pai e eu não gostava tanto de jogar videogame, eu alugava meu videogame. A partir disso eu comprei 2, 3 videogames e montei meio com uma locadora ali na minha casa. Aí, então assim, eu sempre fui um cara bom para ganhar dinheiro, né? Para pensar em formas de multiplicar dinheiro. Massa. E foi basicamente assim. Massa. E até entrando aqui no nosso tema, falando de cultura, falei pra ti que a gente foi almoçar lá com o CFO. E, tipo, vocês têm um elemento muito certinho. Fui conhecer a empresa lá também, a Isa me apresentou. E, assim, todo mundo que eu falava, praticamente vocês falavam a mesma língua. Então, me chamou muita atenção. Isso é legal. Né? E eu queria saber, até de ti, assim, que explicasse pra nossa audiência, o que é cultura, primeiramente, e como tu pensou em criar essa cultura desde o início. Sempre inclusive, quando a Talos realmente disparou o crescimento dela, foi exatamente quando eu descobri que eu precisava focar em crescimento, em marketing e vendas, né? Antes, no começo, eu focava muito ali no produto, né? Por ser um cara de produto, mas até num evento da Anshan eu recebi um feedback de um cara que eu precisava ali focar ali em marketing e vendas, né? Até meio que me desafiando, mas fica uma história para um próximo podcast. Então, eu foquei ali para crescer com marketing e vendas. E aprender marketing e vendas. Mas tem um ponto a mais, porque toda base de grandes empresas, primeiro, toda grande empresa de sucesso, aí fica a dica para quem está assistindo, toda empresa grande de sucesso, ela tem um core de vendas, ela tem um core de crescimento. Se você não tem uma máquina de vendas previsíveis, a tua empresa vai patinar. Você meio que vai rezando, vai fazendo aquela cultura de rezar para poder bater meta, para poder crescer. Então, a tua empresa precisa ter um core de crescimento. Mas esse core de crescimento só vai se sustentar baseado numa cultura de crescimento, onde toda empresa respira o crescimento, certo? Respira a inovação, ela respira batimento de meta, tal. Então, até quem acompanha a Talos, né, vê como a gente tem um time vibrador, né? Tem gritos de guerra, energia, eu tal. Eu toquei o sino lá, viu? Boa, batendo o sino. Eu senti energia. Galera, boa. bate aqui o sino e vocês boa. o grito de vocês. Então, isso é importante. O que é cultura que as pessoas devem perguntar? Cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Eu gosto muito dessa definição. Então, a cultura é meio que algo que você não consegue metrificar, é difícil você metrificar, mas ele é algo vivo, um corpo vivo que conecta as pessoas e faz um alinhamento entre elas. E uma cultura bem definida ajuda você em todas as pontas. Primeiro porque você sabe o drive, como você mesmo falou, muito um alinhamento ali de todo mundo, né? Você sabe o drive que a empresa funciona. E acaba que as pessoas, poxa, já pensam automaticamente, às vezes não é nem do consciente delas agir dessa forma, mas como a cultura da empresa puxa para isso, sim, ela vai e age dessa forma. Entendeu? Então a cultura é algo vivo ali numa organização que norteia a atitude de todo mundo. E a gente sempre definiu essa cultura desde o começo da Talos, de crescimento, de metas. Eu sempre puxei muito isso. Por quê? Porque os fundadores precisam puxar a cultura da empresa, certo? Os fundadores precisam puxar a cultura da empresa. Então, eu, o Eduardo, a Amanda, que são os cofundadores da empresa, sempre puxamos muito ali a cultura da organização, certo? Mas essa cultura ela só se torna viável quando você
você precisa repetir muitas vezes para que as pessoas entrem o drive na cabeça das pessoas, as pessoas entendam tudo isso. E a gente tem várias rotinas ali diárias que promovem a nossa cultura e que fazem esse alinhamento para que a cultura se torne realidade. Todo mês a gente tem um café com o CEO. É uma live que eu faço. É uma live porque não... A gente atingiu um momento que nem todos os setores estão 100% remotos, estão 100% presencial. Então a gente faz e nem estou aqui, né? Nem são aqui, tem pessoas de fora também. Então a gente faz uma videochamada, né? Quem está presencial assiste presencial lá no nosso auditório e quem está remoto assiste remoto. Todo mês a gente faz um alinhamento com Café com CEO, onde a gente traz uma temática, reforço de cultura, disponibiliza os indicadores da empresa, batimento de metas, enfim, a gente divulga todas as problemáticas e faz o alinhamento ali. E lá tem os grid de guerra que eu puxo, o Somos Campeões, o Gol Talos, que eu puxo muito isso. Eu sou o cara que comecei gritando lá e depois o pessoal replica também. Sim. Então, assim... e faço esse alinhamento lá com o Café com o CEO. Todo final de trimestre, quando a gente fecha um tri, a gente faz uma convenção com toda a empresa, onde a gente se reúne no auditório e faz uma convenção para alinhamento de resultado, reforço de cultura do mesmo jeito. Então, essas repetições são muito importantes. E todo dia tem dailies entre os times. O time tem dailies e alinhamento, que lá também tem um micro reforço de cultura ali dentro também. Então, essa repetição é importante para que se multiplique, para que a empresa entenda o drive e consiga se replicar. E isso é tão mágico que depois vai ficando no automático. Né? Quem nunca... o pequeno empresário, muitas vezes, tem a mania de falar assim, poxa, o colaborador não faz nada direito, só é bom quando eu vou lá e executo, entendeu? Mas é porque ele não tem uma cultura muito bem alinhada, muito bem definida, de qual é a atitude que ele espera das pessoas que sejam executadas. Uma vez que é bem definido, fica até claro você contratar. Porque você naturalmente consegue, por exemplo, a Talos ela tem uma cultura muito de resultado, muito de batimento de meta. Se eu contrato uma pessoa que não tem um drive de resultado e de batimento de meta, ela vai sofrer na Talos. Então não é que ela é incompetente, é porque o drive dela é diferente, as crenças dela são diferentes. E uma vez que eu defino a cultura, que eu defino aquilo que eu acredito, eu comunico isso no recrutamento e seleção, comunico isso todos os dias, as pessoas vão começando a ter comportamentos parecidos e a replicar aquilo que é ditado ali na empresa. E nesse alinhamento cultural, o crescimento é muito mais sustentável, porque as pessoas conseguem manter a qualidade em cada tranche, em cada bump, né? Em cada bump ali da empresa ali, quando ela vai crescendo. Tu comentou que praticamente a Talos começou em 2019, né? CNPJ 2017, 2019. Esse pensamento todo de crescimento é desde o início? Desde o início. Ora, desde o início, porque para você ter uma noção, a gente começou, assim, um projeto embrionário do que seria a Talos, começou ali em 16 para 17, e tinha lá numa lousa, lá na parede, o Pink Cérebro. Então a gente sempre pensou em dominar o mundo, sério, sempre pensamos em dominar o mundo, e na garagem ali, com a mesa de plástico, eu falei que a gente seria a maior plataforma de atendimento digital do país. Eu precisei ali tentativas e erros, os primeiros projetos não deu muito certo, foi 2016, 2017, 2018, e foram várias tentativas e erros, né? Eu tive uma plataforma chamada Megasac, que não foi muito para frente, depois uma chamada Talos Medical, que era uma plataforma de chatbots para a área médica, que também não deu muito certo, e depois a gente voltou à tese para um conversation, para um relacionamento de uma forma mais ampla, e foi ali que foi a união, né, da Talos que deu certo com o Arthur, Eduardo e Amanda, 2018 para 2019, onde a gente fundou ali, novamente ali a Talos, do que seria a Talos de hoje, e a partir disso a gente... A Amanda fica em qual setor? Amanda e o Eduardo é administrativo financeiro, né? Sim, entendi. Depois do processo da venda, onde a gente vendeu inicialmente 50% para a RD Station, a Amanda ela saiu da operação. Sim. Vou contar um segredo aqui, a Amanda também é minha esposa. Né? Então, como a Amanda também é minha esposa, a gente entendeu que nesse momento da Talos seria legal, nem todo mundo, os dois não estão no mesmo drive ali. Sim. Da pressão ali, os dois precisavam, um precisava ser o apoio do outro de uma forma, em conexões diferentes, entendeu? Sim. E a gente decidiu, no caso, ela ainda tem as cotas, né? Mas ela decidiu sair nesse momento da operação, mas antes, na operação, era ela e o Eduardo na parte administrativa, financeira, processos, planejamentos, mais a Amanda mais no financeiro, depois o Eduardo assumiu o financeiro,
mas era mais a Amanda no financeiro e o Eduardo mais no processo, no planejamento estratégico da empresa, da organização. Os dois são gestores, né? Sim. Então tem a diferença do Deu pra empresário perceber na pro conversa. gestor, né? Então eu sou mais um empreendedor, desbravador, Sim. construtor, né? Das coisas, mas, cara, eu preciso, no meio que eu vou destruindo um monte de coisa, Que no meio do tem caminho, eu preciso de uma tem pessoa que tá alguém- organizando do A lado. retaguarda. A gente comentou isso no a almoço, retaguarda. que a gente tem que encontrar realmente assim, um sócio ideal, né? No início dos projetos. Primeira dica, falando agora de sócios, né? Primeira dica que eu dou é alinhamento cultural. O sócio precisa ter um alinhamento cultural, a cultura precisa refletir os sócios, né? E eles precisam ter alinhamento de valores também. Então, eu, Eduardo e a Amanda sempre tivemos alinhamento de valores. Então, a gente sempre tem um Quais são os pensamento... valores atuais da Talos? A gente nunca divergiu. Temos um valor de colaboração, agilidade, temos um valor de conexão genuína com os nossos clientes, o valor de batimento de meta, certo? A gente tem um drive muito de batimento de metas, de resultados e uma cultura voltada a dados, né? O data-driven. E fora os valores que a gente comunica, que é algo importante, a gente tem uma comunicação muito clara do que a gente espera de conduta das pessoas, né? Que é o que eu falei de metas e resultados ali. Legal. E quando uma das coisas que eu percebo muito de grandes empresas, que eu gosto inclusive de perguntar, é o seguinte: uma coisa é você criar cultura quando você tem 3 pessoas. Sim. Tu tá ali perto e tal, vocês estão direto Cultura é algo junto. meio que orgânico. né? Isso. As pessoas já sabem, né? Se Isso. você olha pra pessoa, ela já entende. Porque, pelo que eu entendi, desde o início da empresa, você já tem esse pensamento de crescimento e tudo mais. Sim. Isso é show. Mas como é, tipo, aumentou para 100, como é conseguir manter todo mundo alinhado com 100 pessoas? Eu ouvi que comentou que tem reunião Os eventos, ali né? semanal e Sim. tal, mas, assim, como é que eu consigo manter, chegando já a mais de No dia a 200 dia. No colaboradores? Dia a dia, sabe, assim, Assim, como Tem esse desafio, inclusive? tem um desafio, mas a gente não sofreu com cultura. A gente sofreu com cultura uma vez na Talos. Sim. Quando a gente não sabia o que era cultura. Era algo meio que orgânico. Esse drive de metas, crescimento, sempre teve, mas eu não sabia que isso era para ser a cultura. E como comunicar isso e como replicar isso. Era algo meio que eu esperava E orgânico. eu acredito que a maioria dos empreendedores passa por isso, né? Porque, até sempre falo isso, né? Não é porque você empreende que você entende liderança, de que você cultura, sabe de tudo, vendas, né? Então, realmente tem que ter um momento que você vai parar de estar no operacional, ou tá fazendo o que você faz, para entender do seu negócio e implementar cultura, implementar processo, né? Então, realmente é um desafio para o empreendedor. Com certeza. E a gente descobriu isso quando a gente deu o primeiro bump de contratações. Eu me lembro da data, foi 2020, 20 para 21. Que a gente, a Taos começou a sempre cresceu muito acelerado, assim, de crescimento inclusive, contar um segredo, né? Os primeiros, eu aprendi a vender vendendo. Os 300 primeiros clientes da Taos foi eu que vendi. Então, assim, Caramba. ia pro ataque, pra defesa, ia correndo, e nesse crescimento louco lá, a Talos sempre ela foi uma empresa bootstrap que dava lucro, a gente reinvestia na operação. E logo sempre nos primeiros anos, a gente sempre deu lucro, e foi reinvestindo na operação e crescendo. E a gente contratou muito num determinado ano. E a gente sentiu, eu me lembro, como se fosse hoje, numa marca que a gente atingiu de 50 colaboradores. Acho que era no segundo ano de operação. A gente atingiu 50 colaboradores, a gente sentiu esse desalinhamento cultural. Eu contratei uma consultora de Growth Hacking para crescer mais a operação, e ela foi para minha operação fazer uma auditoria lá, e ela falou: Arthur, cara, tu não tá precisando de growth, não. Tu tá precisando de uma consultoria de cultura. Porque as pessoas não têm o drive que tu tem, que vocês, fundadores, têm. Então, tem um desalinhamento aqui nítido cultural. Eu falei, cara, o que é cultura? Como é que eu metrifico? Como é que Como é que eu sei, né, que tá... Tu acredita tem um famoso que chama de você miopia empresarial, quando você tá tão dentro do processo, você não que consegue... você nem sabe disso. E uma vez que a gente definiu, foi nesse momento que a gente definiu a nossa cultura, o nosso manifesto cultural ali, do que era, tinha uma carta que a gente fez, que a gente botou os nossos valores, definiu muito bem, né? Fit cultural. Tudo isso. A visão sempre foi muito bem definida, desde o começo. A gente já sabia para onde tinha que ir. E eu sempre comuniquei muito. Eu nunca deixei as coisas dúbias debaixo do tapete. Sim. Sempre comuniquei muito. Então a visão nunca foi dúvida. Mas a cultura, a gente não tinha algo muito profissional para isso. E a gente fez todo o processo de mapeamento, desde o recrutamento e seleção à condução das pessoas baseada na cultura. E a gente foi crescendo dessa forma. E a gente sentiu nesse marco de 50 colaboradores que a gente precisou até reformular, certo? Pessoas que não faziam sentido ali
para a cultura que a gente definiu, para a visão que a gente definiu, e tá tudo bem, certo? Porque as pessoas tinham um drive diferente, na verdade foi um erro nosso, que a gente não comunicou isso, e a gente precisou reformular coisas e refazer, montar ali estruturas, mas depois que a gente aprendeu sobre isso, não tivemos mais um problema de alinhamento cultural. Aí o problema que vamos ter são outros, porque quando você cresce 400%, a gente cresce ano sobre ano 400% de receita a mais, 400% de crescimento. Então, assim, os problemas que a gente tem é muito relacionado a uma empresa que eu tenho em 2022 não vai ser a mesma empresa em 2023, muda muita coisa, muda processos. Então é replicar playbook, replicar processos, treinar pessoas. Então são problemas de qualquer empresa quando você contrata muito acelerado, né? Ano passado, a gente estava contratando por mês 30 pessoas, entendeu? Então é uma loucura de contratação, de treinamento, enfim. Então, os problemas que a gente vai tendo é nessa escala, certo? Mais relacionada à cultura. Mas desde então a gente não teve mais. Eu acho lindo, ó. Uma empresa cearense que contrata, em média, 30 pessoas por mês, né? Isso, geração de emprego e renda. Isso é legal. É o, tipo, para a economia é a melhor coisa que tem. Sempre comento. E sabe de umas coisas que me motivam muito como empreendedor? Você foi um cara muito drivado por impactar. Então, assim, por que tu queria empreender, Arthur? Cara, eu queria sentir... Era a questão do sentimento do propósito, da realização, de criar coisas grandes, de gerar impacto. Eu tinha uma inquietação muito grande dentro de mim que eu precisava encontrar sentido porque eu executava todos os dias. Para a antiga empresa que eu trabalhava, eu liguei para o dono da empresa, a empresa tinha uns 50 colaboradores, eu era gerente lá na empresa, eu tinha 23 para 24 anos de idade. Eu cheguei para o dono da empresa e perguntei... para a pessoa assim, para não falar o nome, falar assim, ó, o que a sua empresa vai ser daqui a 5 anos? Onde é que ela quer estar? Parece que eu estava entrevistando o dono da empresa. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que... Você foi uma pessoa fora da caixa, eu nunca me intimidei para isso, né? Então, eu questionei. Porque naquele momento eu não estava procurando empreender, eu só queria gerar transformação, eu queria gerar impacto onde eu estivesse. E ele não soube me responder para onde a empresa dele estaria. E nem soube me responder o propósito do porquê que a gente executava aquilo. Então, não tinha um porquê. E por não ter porquê, por isso que tem até aquele livro, Comece pelo Porquê, e foi quando a gente começou pelo porquê que a Talos foi dando certo, entendeu? A gente foi replicando a nossa cultura, do porquê que executamos isso. E foi ali, nesse dia que eu decidi empreender, e sair dessa empresa, decidi empreender, e basicamente foi depois desse dia que a gente tomou a decisão, que eu tomei a decisão de empreender e começar ali com o meu porquê, né? Do porquê que eu executo isso. E uma das coisas que mais me motiva, e eu motivo meus colaboradores para isso, é que a Talos tem milhares e milhares de clientes em todos os estados do Brasil, certo? No Acre, a Talos tem cliente, certo? A Talos tem cliente em São Paulo, tem cliente em Floripa, tem cliente em Curitiba, tem cliente em todos os estados do Brasil, certo? E diversas cidades aí no Brasil, como todos usando a gente para N formas, né? Para fazer marketing, fazer vendas no WhatsApp, fazer atendimento, pós-venda, enfim. E sabe uma das coisas que eu mais me orgulho? Porque dessas empresas que usam a gente, os operadores deles que operam para atender no WhatsApp, que a gente é uma plataforma que conecta canais e pode ter multi-agentes conectados, são mais de 80 mil agentes usando a gente diariamente. Nossa. 80 mil. Caramba. Então, quando eu vejo que um cliente meu assinou mais 10 assinaturas, será que ele não gerou 10 novos empregos porque ele cresceu e vendeu mais? Então, a gente impacta contratando pessoas, inspira os nossos colaboradores do porquê que eles fazem isso, o porquê que ele bate o sino, que é uma empresa nova que entrando, que a gente está ajudando a crescer, a vender mais. Não é só mais uma venda. A gente comemora quando implementa, inclusive, não sei se você conheceu, a gente tem 2 andares, né, no prédio. Então, no 11º tem o andar lá do pós-venda, eles comemoram a implantação do cliente também. A gente celebra as conquistas, não são pequenas, são relevantes conquistas. Gostei desse pensamento. E a gente celebra tudo isso, e quando a gente faz um upsell de um novo usuário, cara, talvez é um novo emprego que foi gerado. Então é um impacto. Isso me motiva muito, me inspira, porque eu sei que a transformação do nosso país, a transformação do nosso meio, independe da política. A gente está transformando o nosso meio também. Se todo mundo tivesse drive, a gente tem um país muito melhor. Com certeza. É o que eu tento levar, inclusive, com o clube aqui no Ceará, né? Essa questão de a gente pensar em unir empreendedores, a gente falar sobre que querendo ou não, a questão do empreendedorismo é uma propulsora para a economia. Tipo, a gente está ajudando o país. Independente de realmente politicagem, tudo a gente está, de fato, ajudando. E outra coisa que eu gostei demais lá, quando conheci a empresa, tipo, tem uma pegada totalmente diferente, né? Quando eu subi o andar, parece que a gente está em outro prédio. E abre, caramba, que sensacional, né? Então, tipo assim, essa pegada
meio que disruptiva, né? Também tu teve desde o começo, porque se eu não me engano, a Talos começou na garagem. Talos começou na garagem, depois a gente só teve um investimento, foi um investimento anjo, né, inicial na Talos, e depois desse investimento anjo, a gente foi para um prédio, uma torre empresarial no Maracanaú, que é o maior prédio do Maracanaú, tem 12 andares lá e é o único prédio também. Então, e a gente começou lá no 6º andar desse prédio, com a salinha pequena, depois pegou uma outra sala, mas só durou 3 meses, a gente já foi para a cobertura desse prédio, já pegamos o andar todo lá no Maracanaú. Então o negócio sempre foi ser grande. Sempre foi ser grande. E eu sempre nunca tive minha vocês intimidade. sabiam que, tipo assim, aqui a gente é uma startup. Era uma startup? Sempre desde o começo era uma tese, embora que eu fui aprender com isso no meio do processo, né? Aprendi isso estudando em 2016 ali, startups, embora que eu já acompanhava Microsoft, Apple, né? Mas eu não sabia exatamente a tese da startup, eu estava estudando ali a tese, né? Mas a Talos sempre começou com uma tese de startup, de crescimento acelerado, que é a tese da startup de escala, entendeu? Eu sempre pensei num produto de escala, que fosse nacional ali, que pudesse crescer rapidamente, que hoje tivesse 100 usuários, mas amanhã tivesse 1.000, 2.000, 10.000. Então sempre foi com esse intuito de crescimento de startup, de acelerado. Grandes negócios, né? Principalmente quando vai para o digital, acabam saindo da região, né? No caso aqui do nosso Ceará. Vocês nunca tiveram esse pensamento de sair daqui e montar a sede em São Paulo, depois da venda lá da RD, sei lá? Tivemos esse pensamento, mas o único pensamento que a gente teve de ir para São Paulo foi um pouco antes da pandemia. A gente estava com malas prontas, eu estava recém-casado e os nossos investidores antes queriam aportar mais dinheiro na nossa empresa para poder a gente abrir uma sede em São Paulo. Legal. E poder realmente ali tocar o business da Talos, que já vinha crescendo muito bem, né? E basicamente e a gente ia para São Paulo, já estava com malas prontas já para ir para São Paulo, e tem até uma história engraçada que a minha esposa nem gosta que eu conte muito, mas eu vou contar. Que a gente é recém-casado, estava reformando, que é normal, comprando as coisas imóveis para casa, enfim. A gente ia acabar de comprar o sofá. E ela chorando a pegada, meu sofá, acabei de comprar na Casa Bahia. E tem isso aí, todos os colaboradores sabem. A gente vem quando conta isso na convenção, o pessoal começa a rir, quem não conhece, né? E o sofá era o apego ali. Mas acabou que a mulher rezou tanto aí que veio uma pandemia e a gente não foi. E veio a pandemia, a gente, aí não faz sentido ir para São Paulo, aí aquietamos esse sonho. Em casa aqui, né? Aí a pandemia, que seja uma coisa boa, que a gente goste disso, mas foi uma coisa muito benéfica no ponto de vista Talos de crescimento, sim, porque as empresas foram forçadas a vender no digital e a gente ajuda as empresas a vender no digital, no WhatsApp, enfim. Então, a gente cresceu muito com a pandemia e esse pensamento de São Paulo meio que foi ficando um pouco em stand-by. Com a venda, né, ali para a RD, a negociação, não teve uma imposição de sair. Eu poderia escolher ir para Floripa, sair da RD em Floripa, sair da TOTUS em São Paulo. Eu poderia escolher ir para São Paulo, poderia escolher ir para Floripa. Embora que, a minha maior base de clientes é Sul-Sudeste, não é o Nordeste, Norte-Nordeste, até pelo potencial, que é a maior região. Então, a nossa maior base já é lá. Mas não teve uma imposição, venha para cá. Talvez seria mais fácil, a gente poderia pegar mão de obras mais qualificadas, né? Não que aqui não fosse a mão de obra boa. Aqui tem o cearense, eu sou apaixonado. Eles têm, pessoas muito fora da média. São desenrolados. Tem problemas, né? São desenrolados, que tem lá até na parede nossa, lá da Talos, desenrolado, né? Nossa essência é ser desenrolado. Então, o cearense é desenrolado. É muito bom. Então, partindo disso, eu falei, cara, e até pelo legado, propósito, eu falei, cara, eu vou replicar aqui em Fortaleza, porque é uma oportunidade que eu tenho, trazendo uma empresa forte como TOTUS, RD Station, para estar aqui mais perto da região, uma oportunidade que eu tenho de mostrar o valor da região, de empregar pessoas que muitas vezes não têm uma profissão de closer, de CS, né, de Customer Success, essas nomenclaturas, essas mão de obras novas, né, que existem no mercado desse mundo das startups, é uma forma de eu criar esse mercado aqui no meu ecossistema. Legal. Então, na medida que eu contrato essas pessoas, treino essas pessoas no nosso playbook, treino essas pessoas no nosso processo, eu estou formando todo o mercado. Então, para mim, isso na verdade, é motivador. Eu sou um cara muito movido por desafios, então é um desafio, é um grande desafio, seria mais fácil talvez estar em outra região, mas, cara, quem disse que as coisas têm que ser fáceis? Né? Verdade. E tu comentou um pouco da venda para a RD, mas eu queria voltar um pouco antes.
Tu chegou a participar de, tipo, aceleração, aquelas rodadas de investimento, como é que foi esse A crescimento gente da foi um Thales quanto a pouco isso? incomum, a gente foi um pouco incomum, né? Porque geralmente as pessoas não chegam no M&A sem antes ter se diluído muito, né? Ali, sem antes Sim, ter sim. levantado rodadas, né? Sim. Geral, é o de praxe. A gente fez apenas uma levantada de capital, onde a gente foi para uma aceleradora lá no Polo Digital de Recife, o César. Sim. O César, para quem não conhece, o Polo Digital, para quem não conhece, é o maior hub de inovação do Nordeste. A gente sempre foi pro maior. Depois a gente foi pro Cubo, que é o maior da América Latina, que é lá em São Do Paulo. Itaú, né? Então, assim, a gente entrou no César para aceleração em 2019. Então a gente pegou um pequeno aporte lá, Anjo, de investimento Anjo, onde a gente trocou lá por cotas ali iniciais da organização e só foi aí. A gente chegou aí para teses de rodadas, mas como a Talos entrou numa frente sempre de crescer muito com o dinheiro do cliente, vender muito, a gente sempre foi muito bom de vendas, a gente viu oportunidades, até por 2 sócios que eu tenho financeiro, oportunidade de crescer bootstrap, que hoje o pessoal até já virou moda e até o pessoal vê com bons olhos essa startup. Mas no tempo que eu comecei, o pessoal vê com maus olhos. Não, tem que levantar rodada, tem que queimar, tem que acelerar, dominar Sim, que é mercado a jornada ali rápido, comum das que é startups, a né? jornada comum das startups. Mas muitas vezes, para os fundadores, isso não é legal, porque ele se dilui tanto no decorrer do processo e na Sim. hora de realizar não consegue porque se diluiu Já tá- demais. Mas só que tu falar isso já mostra pra mim que a empresa sempre foi sustentável. A empresa foi sustentável, exatamente. Então a gente criou um business que a empresa já dava lucro desde o começo. Então a gente ia entrar nessa tese de startup, mas como a gente na pandemia a gente foi vendendo muito e fazendo grandes contratos e tendo uma lucratividade muito, muito boa, que a empresa sempre foi faturando e lucrando muito, a gente não via. A gente ia tentar, não, vamos levantar para poder acelerar mais, mas aí a gente pegava um excelente contrato e via que não fazia sentido, e até pelos meus 2 sócios também muito conservadores, a gente via a oportunidade de crescer ali com a nossa própria estrutura. Mas logo pouco tempo depois, não deu tempo nem a gente pensar muito, e até falando hoje, já meio que essas startups são vistas com bons olhos, né? Que até criou-se o termo de... agora a moda não é mais os unicórnios, as startups unicórnios, né? As startups camelo, né? Que são... O camelo é aquele bicho muito valente que ele não... que ele passa por muitas adversidades e não morre. Então ele consegue passar por sedes, pelo deserto e ele caminha. E a gente sempre foi muito assim, meio camelo. Então... A gente sempre foi muito sustentável, a gente sempre foi muito consciente no crescimento e a gente sempre cresceu com o dinheiro do cliente, que é o melhor dinheiro. E aí não tem o funding, é o melhor Sim, funding com ali. certeza. É, eu sou Então, cliente. então cresceu o dinheiro do cliente e de fato ele vender. E como a gente é bom de venda, porque tem muitas startups que às vezes não vão para frente porque são bons de PowerPoint, mas não são bons de venda. Como a gente era bom de venda, a gente sabia formas de crescer, investir e crescer o negócio baseado no crescimento. Poxa, eu fazia cálculo simples. Cara, eu preciso de quanto para poder crescer? Eu tenho que bater um BP de tanto, lucratividade de tanto, eu tenho que vender tanto. Então, bom nessa, pode vender. Tem que vender tanto, vou vender. bater a meta, né? Vou bater a meta, tchau. E vamos vender e a gente Massa. Legal. sustenta o crescimento. E aí, tu acha que Talos aí tem tudo pra virar um unicórnio? Fica no ar, né, essa pergunta. Mas quem acompanha o Arthur, ele sabe que ele tá viajando muito e assim, a minha questão, né, Arthur? Eu sei que é legal, como você falou, né, ter esses eventos dentro da empresa né, e fortalecer a cultura, mas eu acredito que a gente tem que sempre buscar referências, né? Então, você, como viaja, sempre está em empresas, né, principalmente lá no Sul, você pega referências, né? Olha, essa empresa está fazendo uma ação diferente aqui para manter o time engajado e trazer essa cultura, né, trazer de alguma forma a cultura ali para dentro. Você faz esse mapeamento, você faz esse... Toda oportunidade que eu tenho, né, de me conexão, então assim, eu viajo muito, atualmente não estou viajando a lazer, estou viajando a trabalho, né? Lógico que eu tiro ali para ir para um restaurante, enfim, mas realmente ali a trabalho. Então, sempre que eu tenho essas oportunidades de conhecer empresas, com o intuito de fato ali de trazer de trazer ali melhorias para a organização. Então, sempre tive esse olho, um benchmark, sempre, poxa, recente, está com 3 semanas eu fui para a Argentina e conheci algumas empresas que estão no mercado parecido com o nosso, né? Então, fui lá e vi como é que era o pensamento do argentino. Uma coisa que me chamou muita atenção, que é um pensamento muito parecido também com as empresas de Israel, por ser um mercado pequeno, o cara já começa pensando global. E eu falei, cara, que massa!
que eu já comecei a Talos no Maracanã pensando nacional. Nacional. Mas eu me perguntei por que eu não pensei global, né? Poderia estar muito maior. Eu poderia estar muito maior, então assim, eu sempre vou fazendo esses bench para entender o que eu posso pensar, o que eu não estou pensando, de fato, trazer a inovação para o negócio. É algo que o empreendedor precisa fazer todos os dias, e sim, sempre busco trazer e busco tô no caminho correto, e lógico que também agregar valor, a gente não pode só querer puxar Sim, e agregar valor com a outra pessoa também. Massa. Inclusive, essas empresas argentinas, uma delas está vindo aqui nos visitar aqui também. Olha aí, Legal. rapaz, que massa. E outra coisa, Arthur, quando foi que, tipo, como é que, inclusive, a Talos chegou lá e tá batendo a porta? Como foi esse processo? Já que tu não participou de rodadas e tal. Bateu na porta de venda? Isso, de se interessar pela empresa e tudo mais. Como foi isso? Foi uma conexão? Como foi? Como diria o Steve Jobs, né? A vida é um eterno. Tem até o livro ali que tem ali a cabeça de Steve Jobs também, né? Aqui o livro. Mas baseado até na visão aquela palestra que o Steve deu em Stanford, que ele falou que a vida é um eterno liga-pontos, né? E quando você olha para o passado é muito fácil, porque você consegue ligar os pontos e ver como é que você chegou aonde você chegou. E tem um liga-pontos também do porquê que a gente chegou ali. Eu não prospectei, não estava procurando vender a empresa, certo? Pelo contrário, se você me perguntasse isso em 2021, em 2020, onde é que eu ia colocar a Talos, eu ia falar que eu ia levar para a Bolsa, que era uma tese ali de ir para a Bolsa. Que é uma jornada também das startups, né? De alguma delas de chegar fazer na o bolsa, IPO né? ali Sim. também. Então eu não tinha essa visão de ser, de ser vendido ali e não achava que precisava, né? Mas o que foi que aconteceu? Mas passava isso pela sua cabeça, de um dia você vendia. Sim, passava que isso poderia ser vendido. Sim. Mas não que era uma meta minha naquele ano, naquele tempo. Não pensava nisso. Achava que dava para ir mais, né? E de fato estamos indo, que até porque foi um dia um pouco incomum. Mas basicamente o que foi que aconteceu? A gente foi acelerado pelo César, como eu falei, lá no Postal de Recife. E um dos conselheiros lá do César, que faz parte ali do hub, né, do César, ele é conselheiro na RD Station também. E quando a RD levantou que ele era conselheiro porque ele era de a Venture Capital dele, que ele é fundador, tinha investido na RD Station e a RD estava procurando entrar nessa tese do conversacional, do WhatsApp, porque via que isso era o novo para o marketing, um novo para vendas, e precisava estar posicionado, estava demorando a estar posicionado, e foi para o mercado para entender. E essa pessoa falou, cara, tem uma empresa lá no Nordeste que eu nunca vi, que cresce de forma cavalar ali todos os anos e não tem aporte, não tem investidores e são muito bons de venda. Então ele referendou a gente assim como a gente era bom de crescimento. Nossa, legal. E levou a gente para a pauta, ali para a mesa. Demorou muito, porque a RD Station não sabia, também estava sendo negociada para a TOTOS. Isso que eu ia comentar, né? Mas quando a RD começou o namoro ali de conversar com a gente, foi em final de 20, foi em 2020 foi do final de 20 para 21. Aí foi um pouco ali de 20, 21 para fechar em agosto de 22. Foi um namoro que demorou bastante, eu até brinquei que demorou mais do que eles negociando com a TOTOS. E foi um deal ali muito significativo e importante para a gente. Por quê? Porque, como eu falei, a gente estava até falando nos bastidores também, eu fundei a Talos com o intuito de ser a maior plataforma de atendimento digital do país. De fato, somos, né? E eu via com o deal com a RD Station uma oportunidade para a gente atingir esse objetivo. Então, esse foi um grande motivador. E bater eu acho a meta. que, tipo, demais, vocês têm muito fit, né? Demais. Produto, né? A gente conseguiu fazer um attachment, um sync com a base muito grande, entendeu? Então, todo cliente RD Station precisa da Talos. Sim. Eu recebo lá os anúncios lá lá, que inclusive ficou RD Conversas by Talos. Ficou RD Station Conversas by Talos, exatamente. Legal. A gente entendeu que mudar a marca para RD Station Conversa era importante para uma estratégia de uma companhia como um todo, né? Onde a companhia RD Station tem os produtos de marketing, vendas, de conversacional e conecta todo nesse ecossistema, né? Até fazendo benches com algumas empresas de fora também nessa tese. E com isso fortaleceria a gente para atingir os nossos objetivos. E, cara, foi muito legal, porque depois que a gente mudou a marca, a gente cresceu mais ainda, mais acelerado ainda, muito mais rápido. Legal. E eu tô até uma curiosidade aqui, algumas curiosidades, na verdade. A primeira, como é a rotina do Arthur? Como é a rotina de um CEO? Que eu fui lá em cima, eu vi que tu tava no lado, depois tava em outro, tá realmente se movimentando muito. Como é que funciona realmente a tua rotina? Que ela sua acorda, tu treina, o que realmente tu faz aí para manter essa performance? Minha rotina normal, né? E lógico, é um grande esforço, principalmente quando eu estou em viagens, né? Porque em média eu passo de 10 a 15 dias fora, viajando por mês, todo mês.
Então eu tenho essa rotina um pouco corrida ali no escritório, mas, então um detalhe, eu sempre me organizo também para na última semana do mês eu tô na Talos. Então no último dia do mês, você chegar lá 11 horas da noite, eu estou lá no escritório, lá com o time lá batendo meta. Tá lá. vendo como tá alinhado? Foi a mesma Então, coisa que eu... Que o Eduardo também fica falou, também. falou. O Eduardo é do financeiro, mas ele tá lá também. E Ele foi fica lá isso que também. ele Falou e convidou a gente pra estar lá no Convidou a último dia do mês. Vem aqui no último dia do mês, 11 horas e tal. A gente vai estar aqui, a gente vai estar aqui. Pois é. Eu tenho Legal. certeza que a gente vai estar aqui. Então sempre foi assim. Então eu tenho uma rotina que até nos últimos anos, até, poxa, no começo ali da rotina ali da Taos, era skin the game ali, era trabalho, 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 trabalho. E acabei que eu desfoquei da saúde, fiquei só focado ali no trabalho. Mas depois dos anos pra cá, uns 3 anos, eu consegui realmente equilibrar um pouco mais a minha rotina. Porque antes era normal eu trabalhar, virar a noite trabalhando, trabalhar 16 horas ali por dia, entendeu? Então, assim, de ir muito além ali do que seria saudável ali pro mental e até pra sair um pouco ali do quente ali do negócio. Como eu era um cara sempre muito envolvido com a operação, então eu ia estar sempre fui muito imerso, muito intenso, né? Então depois, dos 3 anos para cá, eu consegui equilibrar uma rotina onde eu foco mais no meu lazer, também no meu hobby e na minha saúde, né? Então eu acordo aproximadamente 5h30, no máximo 5h30 geralmente, porque eu malho 6 horas da manhã, né? Eu malho 6 horas da manhã. 2 dias na semana, pelo menos, no meu prédio, 3 dias ali na academia, para dar uma equilibrada. O objetivo é mais a saúde mesmo, de fato, não é para ficar forte assim, né? Mas é para cuidar da saúde. Então eu malho 1 hora e logo depois eu faço meu cardio também. Mais ou menos até 8 horas já tenho cumprido essa tabela aí dos exercícios. Vou tomar café, tomo meu suplemento, minha vitamina, que eu tomo de manhã cedo, e 9 horas eu estou no escritório. Aí de 9 horas, isso quando eu estou aqui em Fortaleza, né? 9 horas eu estou no escritório. E de 9 horas, cara, basicamente, boa parte da minha rotina, 60%, 70% da minha hora é mais em reuniões. Então eu tenho diversas reuniões, tanto com a RD Station, com a TOTOS, com clientes também, muitas vezes, com clientes estratégicos. Comumente também eu ainda faço venda, então ainda ligo para cliente, ainda ajudo ali o time ali a bater a meta. Quando é deals ali estratégicos ali, eu faço questão de fazer isso. Faço o papel do close ali do fechamento também. E ajudo ali o time até para dar o exemplo ali também, mas ali boa parte é reuniões estratégicas ali com meus imediatos, onde a gente vai debatendo ali a estratégia da empresa, vai debatendo os números, vai acompanhando ali a rotina ali de crescimento, de marketing. Eu olho muito o funil ali também, eu desço um pouquinho no nível dos números. Não olho só os indicadores big numbers, faturamos tanto. Não, eu vou um pouco mais ali no funil, gerando tantos leads, poderíamos potencializar aqui, poderíamos mudar essa rotina, porque, cara, beleza, batemos a meta, mas quem não bateu a meta? Se esse close aqui bater a meta, eu consigo levar tanta receita, então eu vou um pouco mais nos números mais baixos ali da organização para conseguir ali mudar ali o ponteiro das coisas. Então, basicamente, é números, reuniões, com o time. E uma coisa que eu gosto muito também, por isso que você me viu andando para um lado, para o outro, é que eu gosto também eu olho muitos números, olho muitos dados. Então tem um BI em tudo que é local lá. Trabalho com 2 telas lá e fico olhando com BI, fico com BI ali direto ali. Mas uma das coisas que eu gosto mais do que olhar dados é ir para a operação. Então, quando você me viu passando ali, é porque eu estava indo lá ver a operação, de como é que estava a operação. Dar boa tarde, bom dia lá para o pessoal e ver como é que está o lead, como é que está aí o dia, o cliente está atendendo, não está atendendo, para saber o que eu posso tomar de decisão também para virar um pouco a chave. Então, tem até um conceito que eu gosto muito. Você ser CEO de uma empresa é como você está numa guerra, um comandante ali numa guerra, certo? E no meio de um processo de uma guerra, enfim, de dominar um território, um mercado, né, para quem gosta aí de filmes de guerra, enfim, o war, né, para dominar o mercado, você tem 2 coisas lá. O soldado, o que ele tem quando ele está na guerra? Ele só tem o quê? Ele só tem o terreno. Ele está correndo no terreno. Ele não está com mapa, ele está com terreno. Sim. O comandante muitas vezes está com mapa. E tem uma hora que o comandante, que é aquele que participa mesmo, ele está no terreno com o mapa. Mas vai ter muitas horas que você vai precisar escolher entre seguir o terreno ou o mapa, porque o mapa pode estar desatualizado, porque ele está olhando o passado. O mapa ele precisa ser mapeado, ele está olhando o passado. Então olhar os números é muito importante, mas ele está olhando o passado. Então você está ali na operação é importante porque você está vendo o terreno. E escolher entre o mapa e o terreno, eu vou sempre pelo terreno. Se eu precisar escolher, agora lógico, baseado nos dados também. Claro. Mas, se precisar escolher entre o terreno e o mapa, eu vou pelo terreno. O terreno, ele
dar as coisas mais vivas. Então eu gosto de estar perto do terreno, de estar dando um exemplo, de estar passando, de conversar com as pessoas para entender o que eu posso fazer para melhorar ali o negócio. Então eu gosto de ter esse sentimento ali. Aí fora isso, as viagens do mesmo jeito, reuniões, uma das coisas que eu mais faço é reunião. Mas uma coisa que você não falou, que foi uma coisa que você... Tá deu aí. agradável o Taco Frio, vocês? Tá tranquilo? Fica tranquilo, Tá, tudo bem. tranquilo. Uma coisa que você falou muito no evento que a gente participou foi da parte do desenvolvimento pessoal, né? Eu lembro que você falou da importância que você, né, começou a buscar isso, tanto, né, como para você como pessoa, como empreendedor, né? Então, você não citou aí, mas acredito que deve estar, né, dentro da tua rotina, Sim. ter um momento de você buscar aprender alguma coisa ou de se Tem um hábito que eu tenho também no meio da. Eu tenho minha agenda feita, onde eu tenho tudo isso aqui que eu falei, de academia, exercício, enfim, o café, eu tenho na agenda. Tá no Google Agenda aqui toda a minha rotina pronta, né? Semanal. E um slot que eu tenho lá, 1h30, 2 horas lá que eu coloco, é justamente para conhecimento. Onde eu escuto podcast, leio livros, né? Eu tenho um livro aqui para indicar que eu estou lendo recente, o Essencialismo. Tá na minha lista. Está na lista, Eu né? tenho ele, só não li ainda. Então também eu gosto do hábito, né, de leitura. Então, inclusive, o Arthur foi muito modelado em cima de livros, né? As referências que eu fui buscando, a maioria foi em livros. Sim. Então isso me ajudou muito a crescer e a buscar o desenvolvimento. Fora isso, é muito fácil também você me ver em congressos, palestras, eventos, né? Justamente buscando ali conhecimento, fazendo benches com a empresa, é uma forma também de buscar conhecimento para trazer para o negócio. Então sempre eu sou uma pessoa que eu sou muito movido por aprender. Eu preciso sentir que eu estou em constante aprendizado, em constante evolução. Eu tenho essa sede por aprender. Então, isso sim é uma rotina minha também, né? De colocar o aprendizado ali. Porque na pergunta fui muito na linha da saúde e fui muito na linha do trabalho, ali, da rotina ali do dia a dia. O pessoal chama de life learning, né? Voltado para aprendizado contínuo, né? Você é um eterno aprendiz, na verdade. Ser um eterno aprendiz e ter essa mentalidade de humilde, né? Para aprender. Sim. É o grande drive de pessoas de sucesso. Se mantém em constante sucesso. Eu sempre falo isso, que a gente tem a oportunidade de todo dia aprender uma coisa nova e ser um pouquinho melhor. Isso. Mas a gente acaba muitas vezes negligenciando isso por conta da rotina, do nosso comodismo. Mas se a gente entender que todo dia a gente pode avançar e crescer como ser humano, a gente não vai só fazer o negócio prosperar, mas a gente cresce como, né, indivíduo. Com certeza. Verdade. E outra curiosidade que eu tenho é o seguinte: já participou da AGE? Porque eu tava comentando aqui com os meninos Só do explica pro pessoal o que é a AGE. pessoal, o AGE também é um movimento, assim como o clube, que é uma associação de jovens empreendedores. Eu já tô fazendo merchan dele. mas... E eles também promovem encontros, né, e tudo mais, almoço empresarial, que quando fazia administração de empresas, eu achava top participar. Boa. E se eu não me engano, eu acho que eu já sentei numa mesa contigo. Assim, É muito provável, porque eu já participei da AGE, inclusive voltei agora recente para a AGE, né? Legal. Inclusive a última viagem empresarial que eu fiz, né, foi com o pessoal da AGE, né? Pra Argentina, né? fui pra Inclusive o Oliver, que faz parte do clube, ele comentou mesmo. Isso, que teve essa viagem. Fui pra lá, foi muito legal lá. E, pô, uma das coisas que eu mais gostei é que muitas das pessoas que estavam lá na AGE, né, são amigos de colaboradores nossos. E ele, uma das coisas que eles mais perguntaram, Arthur, como é que tu faz para as pessoas serem tão apaixonadas pela Talos? Mas o que é engraçado, até falando um pouco da tua colaboradora lá, que atendeu a gente, né, fez tudo, que a Isabela, mas ela disse que pode chamar de Isa, então Isso. foi. A gente tava no elevador e eu comentei assim, caramba, que é muito massa. E ela falou assim, tô aqui há 1 ano e realmente é outro universo. Foi o melhor coisa que ela disse assim, o Arthur viaja muito, eu não tenho a obrigação de estar aqui na empresa, mas eu gosto de estar aqui, então eu venho pra cá. Então isso realmente só reforça que... Que a pessoa gosta de estar lá. Isso é verdade. Fala, Isa, ela pediu pra falar isso aqui. Brincando, galera, mas ela falou realmente de forma genuína, eu achei muito massa. Essa parte da empresa, por isso que realmente quando a gente foi escolher o tema, eu falei, cara, vamos falar de cultura, porque foi uma das coisas que eu mais vi conversando lá com Você olha que não tem pessoas tristes lá, não tem pessoas felizes, né? Não, isso é contagiante. É contagiante. Isso é muito legal. Eu me orgulho muito, assim. Sim. Tipo assim, a cultura que a gente tem, as pessoas, a responsabilidade que a gente tem com as pessoas, o impacto, a transformação, o aprendizado que a gente leva para as pessoas.
Cara, isso é muito inspirador, isso é muito motivador. E faz aquele Arthur que, antes de empreender, que queria o senso do propósito, do porquê executar algo, com certeza eu me encontrei fazendo isso. Legal. E Arthur, e quem não tem a cultura alinhada? Quem não tem, tipo assim, eu tô vendo aqui que realmente a cultura faz diferença, traz resultado, tá tudo muito show. Mas agora me toquei assim, Chico Paz, lá tem tudo isso, mas na minha empresa não tem nada. Infelizmente, pelo menos as empresas que a gente vê aqui no Ceará, a gente ainda não, eu vejo que não despertou totalmente para isso, né? Sabe que precisa, mas acaba deixando de lado. E realmente, concluir a tua pergunta que eu só... É essa mesmo, tipo assim, como é que... Ixi, eu me toquei agora, Que eu deu não aqui tenho, deu né? estado que eu não tenho a cultura. Como é que eu faço para começar, para ajustar, né? Isso pra Entender que poder ter. cultura não é ter um grito de guerra ali, né? E bater um sino, Não. né? E nem escorregadorzinho, né? Aquelas coisas. Não é tá? isso. Cultura não é as coisas bonitinhas que você pensa que é só Sim. porque tá todo mundo feliz, porque tem um playground, porque tem uma máquina. Uma mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca. Não é isso. Tem um livro muito bom, que até para indicação aqui de livro aqui, que eu li, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Então, assim, o Comece pelo Porquê, ele é muito legal e vai te dar um estalo, né, de como montar uma cultura forte. E como descrever essa cultura, tá? E qual é o meu conselho para quem não tem? Cara, busque duas coisas você pode fazer. Ou é buscar conteúdo para você implantar, certo? Ou buscar conteúdo, mas também buscar uma consultoria para você implantar, certo? Mas é importante você entender também. Até porque, se, cara, a cultura da organização não vai dar certo ela ser definida, muitas vezes entra o RH numa empresa e ele tenta montar a cultura, modelar, enfim, mas o RH não vai conseguir. Se o CEO, se o fundador, o empreendedor não tiver comprado com isso e não souber a importância do alinhamento cultural, a importância da cultura de uma organização, a importância dos valores, a importância de uma visão comunicada e clara. Um dos grandes erros das empresas que eu observo é falta de comunicação. A visão está muito claro, talvez na cabeça do diretor, mas não está claro para o colaborador, não tá chegando torto, ou não está chegando, entendeu? E isso precisa ser comunicado. Então, quem não tem, precisa entender sobre e precisa buscar pessoas também para ajudar a implantar. E a cultura, basicamente, é um manifesto onde você define aquilo que é o norte. Como é que você espera a atitude das pessoas? Diante aos desafios, diante às adversidades, diante, de fato, os desafios do dia a dia que acontecem numa organização. Então, é definir essa cultura, comunicar essa cultura para promover um alinhamento. Antes, o Café com o CEO não era todo mês, era todo dia eu fazia. Eu reunia toda a empresa, que Toda dá semana? para reunir, não, todo dia. Eu reunia toda a empresa antes Hoje de em dia é começar. toda semana. Hoje em dia é todo mês. Ah, todo Café mês, com o sim. CEO é todo mês, a convenção nossa é todo final de trimestre. Certo? Agora, lógico, se precisar dar um comunicado, eu paro todo mundo, grito e vou. Entendeu? E vou fazer. Se precisar falar algo, né? Comunicar algo. E basicamente, mas antes era todo dia. Comunicava todo dia. Então era todo dia, eu reunia todo mundo para a gente fazer um alinhamento ali das metas, os desafios, do que erramos. Então, assim, você ia colocar aqui, porque assim, cara, muitos empreendedores desistem também, às vezes, de gerar transformação, porque tem até pessoas, cara, que eu acho isso ruim, né? Que fica descrente das pessoas, de achar, é porque trabalhar com ser humano é ruim, é difícil. Já tem essa crença limitante que trabalhar com ser humano é ruim. Não é. É você que não está comunicando correto, é você que não está sabendo lidar com as pessoas, é você que não está sabendo influenciar as pessoas, é você que não está sabendo brilhar o olho do teu colaborador do porquê que ele faz isso. Sim. Entendeu? E as pessoas precisam entender isso, o empreendedor precisa entender isso, que a principal missão dele é sobre influenciar, no ponto positivo do influenciar, é sobre influenciar pessoas para de fato atingir o propósito da organização. E isso tem que estar muito claro para todo mundo. Uma vez eu vi essa frase, a empresa vai ter do tamanho do seu sonho, né? Do tamanho de quem tem menor mentalidade. Então, se você, como você falou, se o cara tá dentro da empresa e ele não tá ali fazendo com que o colaborador dele, né, brilhe o olho com o sonho que ele teve, né, de fazer o negócio acontecer, então realmente vai ser sempre um negócio pequeno, talvez cresça, ganhe, fature, mas não consiga avançar, né, alcançar algo que ele poderia ser a mais. Né? Com certeza. E eu tenho até um negócio que eu salvei na época, Arthur, eu vi uma publicação tua, que foi justamente lá que tu participou lá do First Class. Lá no Stalkeando, né, E eu acho que uma coisa que a gente faz muito no clube é a questão que a gente acredita muito na conexão, no poder, né? E ele colocou aqui, ó, sempre acreditei que meu próximo nível de crescimento estava nas conexões corretas e no acesso
a novos conhecimentos, que é justamente 2 pilares do clube, conexão e conhecimento. Queria que tu falasse um pouco, né, dessa tua visão, de tu se conectar com outras pessoas e desse fortalecimento, né, que acaba sendo ali. Existe um poder inclusive até para contar que tem uma... Tá no forno também um livro que a gente vai lançar, né, sobre a Talos. E também tem um outro livro que eu vou fazer em colaboração, que é sobre ambiência, né, sobre ambiente. Então, assim, o poder do ambiente, né, da conexão. Eu acredito que você, de fato, é aquela máxima, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, certo? Então, escolher bem as pessoas é muito importante para você estar sempre jogando alto nível. Sim. O campeão anda com o campeão, a águia anda com a águia, a galinha anda com a galinha, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, a questão do ambiente, da conexão. E você sempre teve essa visão? Sempre tive essa visão. Inclusive, pessoas foram saindo da minha vida, eu fui me conectando com pessoas visando no que eu queria ser, no que eu queria aprender. Não é sobre quanto a pessoa tem no banco, é sobre o que eu posso aprender com aquela pessoa, o que está agregando valor naquele conhecimento, naquela conexão. Então, eu sempre acreditei no poder ali do ambiente. E, de fato, se eu tivesse em ambientes maiores, eu ia ser naturalmente puxado para aquele ambiente. Isso é verdade. Lógico, se eu pudesse agregar para aquele ambiente. Eu preciso também ter conteúdo para agregar para o ambiente. Eu não posso ser um cara interesseiro de só sugar. Preciso agregar valor também, tá? Então, eu sempre acreditei nesse ponto, sabia que isso era primordial para me conectar. É por isso que eu fui me conectando em ambientes diferentes, como Porto Digital, São Paulo, ecossistema que fosse me conectar com coisas diferentes. E o Flávio Augusto, para ser preciso, né, eu faço parte ali era First Class e agora é Clex, né, o Clex Club. Agora é Clex. Isso, é o Clex, que é o mastermind do Flávio Augusto, é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu acompanho há mais de 10 anos no Geração de Valor, e me influenciou também a empreender, e ter a oportunidade hoje de fazer parte do mastermind dele é algo legal, porque, poxa, eu estou me conectando... Você tá próximo, né? Estou próximo, estou me conectando a outros ambientes e estou, de alguma forma, aprendendo algo, algum insight com ele que se paga todo o investimento que você faz. Paga mesmo. E imagina assim, se você é a média das 5 pessoas que você anda, imagina você andando com bilionários, né? Exatamente. O que você vai se tornar? Mas uma coisa que é interessante que ele falou da média das pessoas e se conectar com as pessoas corretas, né? Um estalo, como eu sempre comento, da criação do clube, né? Foi por conta do João Kleber, que uma conversa que eu tive com ele, que ele deu um estalo assim que eu nem passava pela minha cabeça sobre a questão ali, né? do modelo de negócio do clube, né? Então, é realmente importante essa questão das conexões. Outra curiosidade que eu tenho é, tipo assim, com a chegada da RD na Talos, tipo assim, o que trouxe também de benefício uma empresa grande para vocês de aprendizado, se melhorou mais a cultura, se veio para realmente somar, como foi isso? Sobre a cultura não foi mexida. Inclusive a Talos tem a cara da Talos, a RD tem a cara da RD. Agora são culturas complementares, né? São culturas complementares e a gente tem culturas parecidas, né? Mas não é a mesma. Então a nível de cultura, de organização, não mudou muita coisa, certo? Isso não mudou até porque a gente sempre preservou pela independência, né, pela autonomia para tocar o business, e eles nos deram, sempre foram muito respeitosos, nos deram essa autonomia para tocar. Para tocar, legal. Inclusive a gente expandiu a operação, fez reforma aqui, a gente não precisou ir lá para Floripa, para a sede deles, para tocar a organização lá. Então, assim, sempre foi algo muito nosso, assim, da independência de tocar. Isso não mudou, tá? Agora, lógico que gerou um aprendizado. Por quê? Para crescer uma empresa como a gente está crescendo, e os múltiplos que a gente está crescendo, hoje a Talos cresce na companhia RD, a maior BU, a maior Business Unit, né, o maior produto que cresce mais, adiciona mais receita no grupo, inclusive adiciona mais do que o RD Market. Entendeu? A gente é a BU que mais cresce, certo? E por ser a que mais cresce, é a que mais muda. Porque para crescer você tem que mudar muita coisa, concorda? Sim. Então a gente aprende e absorve muito conhecimento da RD. A RD tem pessoas fantásticas, grandes gestores, grandes diretores lá, que ajudam a gente, sustenta a gente nesse crescimento. Então isso tem um aprendizado muito grande a nível de processos. Tá, uma empresa desse tamanho se administra de um jeito, mas é uma empresa 2 vezes maior. Qual é o jeito, a forma? Eles passaram por isso. Eles muitas vezes passaram pela dor, o problema que a gente está passando. Sim. Então tem esse aprendizado para conseguir modelar, para conseguir mudar, para conseguir potencializar aquilo. Então isso realmente a gente tem essa rede de apoio, esse sustento, onde a gente tem os heads das BUs, né, ali dos produtos da RD, e a gente sempre tem as reuniões mensais que a gente apresenta os resultados para os executivos da organização que olham o todo, e lá a gente troca conhecimento de como melhorar, de como corrigir, e isso naturalmente vai tendo conhecimento rodando ali. Fora que pessoas da RD também conseguem fazer um tour, pessoas que estão no RD Marketing conseguem fazer um tour no RD Conversas,
pessoas que eram num RD menor e preferem trabalhar num RD menor, como a Talos, do tamanho da Talos, do RD Conversa, então já faz um tour aqui também. Legal. Então, assim, a gente tem muita troca e sinergia. Todo mundo ganha aí, né? Todo mundo ganha, porque no final das contas a gente faz parte de do um todo, né? Da ecossistema. mesma coisa, né? A gente faz parte do ecossistema TOTUS, que todo mundo se conecta ali e a gente consegue criar um case, né, de sucesso, uma tese que me inspira muito, que é ajudar pequenas e médias empresas a crescer dentro do digital. Então, todos os produtos ali do ecossistema potencializam a empresa. Isso. E é muito legal que a gente consegue ali beber da fonte ali de pessoas que são fantásticas. Hoje, para quem não conhece, a RD Station é a maior plataforma de marketing de vendas da América Latina. Tá? A RD tem mais de 1.600 funcionários. Os melhores CS, os melhores closers do país estão na RD Station. Então, assim, tem pessoas fantásticas lá. Então, Nossa, cara, mesmo. você tá com pessoas acima da média. O próprio Eric, que é o fundador. Os fundadores da RD são pessoas muito fora da média, que isso também foi uma das coisas que me inspirou a fechar com ele. Pô, eu estar conectado, poder estar conectado com esses caras, pra mim é algo que vira o jogo, assim. Massa. E como é a tua visão? Falou muito aí de questão de daqui a 5 anos e tal, mas o Arthur daqui a 5 anos, né? Tu comentou aí sobre a questão do livro, mas como tu se vê a Talos, agora- como é que tá a tua visão quanto a isso? Boa pergunta. Longo né? prazo aí. Tem alguns pensamentos que de fato eu tô fazendo de vida, né? De drive, de carreira, enfim, dos próximos passos. Mas falando da Talos, dividindo um pouco assim, a Talos e o Arthur, né? Falando da Talos, a Talos ainda tem muita rampa. Esse mercado que a gente, embora que a gente já se posiciona como a maior do mercado, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para se desenvolver, tem muita coisa para impactar. Então tem muita rampa ainda. Então a Talos tem muita rampa até chegar ao faturamento do bilhão, digamos assim, Sim, certo? Então tem muita coisa para ser feita a nível de produto, muita coisa para ser feita a nível de marketing, enfim, comunicação. E eu observo que cada vez mais a gente vai se consolidar na Talos, né, do RD Station Conversas, para ser cada vez mais potencializando o nosso domínio de mercado aqui no mercado brasileiro, para a gente conseguir ali avançar novos patamares. Mas eu Vocês consigo têm ver. pretensão de ir pra fora? Pois é, eu vejo claramente, hoje a RD tem empresas fora, mas ainda não está tão forte como no Brasil. E eu vejo que claramente vai ter uma hora que a gente vai conseguir alavancar a RD como um todo internacional. Eu acho que isso vai ser uma questão de tempo e de conseguir ser uma tese global, porque é uma empresa fantástica que tem potencial realmente de ser uma tese global e não só uma tese nacional. Sim. Falando do Arthur, o Arthur ele tem uma coisa que o empreendedor ele precisa ele quer liberdade sempre para criar. Eu sou um cara muito criativo, muito inventor, que eu gosto de liberdade para criar. Então o que eu vejo daqui a 5 anos é que eu sempre vou estar em movimento criando coisas, sempre vou estar em movimento conectando, sempre vou estar em movimento construindo. Então é Legal. isso que eu me vejo, certo? Independente do que, né? Mas o porquê. Então sempre eu vou estar construindo e impactando. Legal, massa, muito bom. E outra coisa até, a gente tá quase se caminhando aqui já pro final, né? Uma curiosidade, eu vi que o Arthur torce pro Fortaleza, então vocês que estão assistindo, esse momento Fortaleza é campeão, com certeza, né? Com certeza. É porque vai ser gravado, né? Já vai ter passado o cearense, né? Isso, É, né? Ó, campeão pessoal, é ex-campeão. Vocês são, o Ceará me desculpe, viu? Se Deus quiser. Mas- Deus abençoe isso. Com certeza. Mas aqui pessoal, a gente sempre faz um sorteio aqui para nossa audiência, né? Na verdade, não parece se chamar de sorteio, é concurso cultural. Mas aí, antes de anunciar isso, você pede pro convidado dar um recado lá pro Sim, pros membros do clube. Lá no clube são todos empreendedores, empresários. Boa. Eu sempre peço pra, virar pra câmera e dar um recado. Ó, galera, vocês são do clube, meu recado pra vocês é esse. Um insight e tal pro pessoal, exclusivo sobre cultura, né? Pra poder implementar e tal. Você pode falar, ó, galera do clube, esse é o meu recado pra vocês. Vamos lá. Pessoal, primeiro dizer que a gente como empreendedor temos uma missão muito nobre, que é de transformar. A gente gera emprego, renda, a gente consegue gerar transformação para um ecossistema. E isso precisa ser valorizado, que é uma missão nobre, que a tua missão é sobre ajudar pessoas. E quanto maior o teu negócio for, mais pessoas tu vai ajudar, mais pessoas tu vai impactar. Partindo desse princípio, o que norteia todo esse crescimento é uma visão clara, aonde você quer estar. O porquê você faz isso? Uma cultura, ela precisa ser viva e vivida dentro da empresa, dentro de uma organização, para nortear todo esse crescimento de impacto. Se eu pudesse te dar uma outra dica para você focar, a primeira é cultura. Primeiro é entender os seus porquês, o seu propósito. Segundo, cultura, certo? E se eu pudesse te dar um terceiro insight, cara, foca nisso que o jogo vai acontecer. Direciona a sua empresa para ser uma empresa de vendas, de batimento de meta, de crescimento. Toda empresa de sucesso é boa de vendas.
E o dono, a empresa é reflexo do dono. Se o dono é um cara bom financeiro, a empresa vai ter o melhor balanço. Se o dono é um cara de produto, ele vai ter o melhor produto. Mas eu indico todo dono ter um core de vendas. Eu, como eu falei aqui nesse podcast, eu tinha um core de TI. Eu me tornei um cara de core de vendas. Eu direcionei a minha empresa para ser uma empresa de vendas, de cultura de vendas. Porque eu não ia conseguir gerar mais emprego, eu não ia conseguir gerar um bom produto, eu não ia conseguir contratar mais programador se eu não batesse meta, se eu não vendesse. Certo? Então eu precisava arrumar um problema bom, que é vender. Então a dica que eu te dou é venda. Aprenda a vender. Cresça. Aprenda a vender. Inclusive, se você não tem um processo bem definido, se você não tem uma receita previsível, aí você tem um grande problema. Aí eu te aconselho, bote todo o teu direcionamento em aprender a crescer o teu negócio, a vender, a ter uma receita previsível. Show. tá. E a pergunta final que eu queria deixar pro Arthur, cara, como é que eu consigo bater 300% aí a cada ano? O que eu tenho que fazer? 400%. 400%, né? Olha aí, viu? Acho que já deu a resposta aí. Aprenda a vender, né? Aprenda a vender. Aí, viu, Lucão? A partir de agora, a meta aqui do estúdio é 400%, viu? Por ano, viu? Então bora vender. Né? E Arthur, De faturamento, né? Número feito não. faturamento, sim. De faturamento. Com certeza. E, cara, brigadão aí pela participação. Acho sensacional. que foi sensacional. Acho que depois a gente pode marcar outro pra gente falar mais, assim, a fundo do toda a história da Talos, né? Tem muito aprendizado na tua história e tal. A gente pode falar um pouco da vida pessoal, do Arthur, da história, a gente pode marcar esse próximo podcast. Eu Vai acho ser um que, prazer. tipo, essa entrega que a gente fez sobre cultura, pra mim foi sensacional. Aprendi muita anotação aqui que eu tenho que implementar. Muita coisa boa pra gente poder realmente colocar em prática, mas isso. Mas foi muito massa. Então, pessoal, ó, vocês que estão acompanhando aqui, né, agradecer mais uma vez a participação. A gente, inclusive, tem um concurso cultural, né? Tem um presentezinho da Talos aí pra vocês. O Ailton vai colocar. Segunda-feira a gente vai soltar a thumb aqui desse episódio. E aí a gente comenta cultura, né? Ali como palavra-chave, marcando 2 amigos. Aí tá seguindo o Arthur, a Talos e o Clubecast. E qual é a tua rede social aí, Arthur, o pessoal seguir? Boa. Todas as minhas redes sociais é Arthur Frota, Arthur com TH. Então, se você precisar Arthur Frota no Instagram, LinkedIn, enfim, vai aparecer. Show. Mas deve estar no Google, também aparece. E pessoal, ó, comunicando aqui para vocês, dia 17 a gente vai ter um evento lá do clube que é aberto ao público, não é só para os membros, que é Domine Seu Mercado. Um evento voltado para vendas e marketing. Vai ser, já tem um local confirmando a sede da Unimed. É isso aí. Né? Então a gente quer lotar a casa, a gente quer levar esse insight para vocês e quer mostrar para vocês que realmente o empreendedorismo é isso, transforma, né? Então não sei se quando você estiver assistindo ainda vai estar aberto as inscrições, né? Mas se tiver, aproveita lá no Instagram do Clube Empreendedorismo, acesse lá o link, né? E lá você pode ver sua inscrição, é totalmente gratuito e eu quero que você faça parte realmente desse ecossistema pra gente poder evoluir junto, pra gente poder crescer. Inclusive é sobre vendas, viu? É sobre vendas. E depois vamos fazer uma visita técnica aí dos membros lá na Talos, para o pessoal conhecer. Melhor a gente poder evoluir. Cara, brigadão mais uma vez aí pela participação. Obrigado. Tamo junto, foi muito massa, Pablo. Obrigado pelo papo demais. Boa sorte. E, pessoal, obrigado. Simbora. Até o próximo episódio.